Fala pessoal, meu nome é Samael, sou engenheiro de manutenção na indústria há mais de 20 anos. Também sou professor há mais de 15 anos em escola técnica, Senai, tudo bem? E hoje eu venho para falar para vocês sobre rolamentos, pessoal, nessa nossa aula número 1, onde a gente vai estar falando sobre esse importante componente mecânico, né, muito utilizado em diversas aplicações, né, no seu carro, num eletrodoméstico, né, nas máquinas, equipamentos lá na indústria, robô, centro de usinagem. Pessoal, inúmeras aplicações hoje em dia se utiliza esse importante componente mecânico aqui, tudo bem? Então, olha lá, pessoal. Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos ver alguns conceitos, como quais são os principais tipos de rolamento, o que é um rolamento, carga axial, carga radial e cargas mistas, tá? Relacionado a cargas, pessoal, nós estamos falando sobre as forças, as cargas que esses tipos de rolamento podem sofrer, né, em diversas aplicações. Cargas que são muito prejudiciais e que acabam reduzindo a vida útil de um rolamento. Tudo bem? Então, olha lá, vamos para os nossos conceitos iniciais aí da nossa aula número 1, da nossa aula de hoje aí, pessoal. Tá? Então, olha lá, quais são os tipos de rolamento que existe, pessoal? Né? Então, existem diversos tipos de rolamento encontrado na indústria, em máquinas, equipamentos, enfim, tá bom? Então, olha lá. Rolamentos fixo de uma carreira de esfera, rolamento de contato angular de uma carreira de esfera, rolamento autocompensador de esferas, rolamento de rolo cilíndrico, rolamento autocompensador de uma carreira de rolos, rolamento autocompensador de duas carreiras de rolos. Tá? Então, como vocês podem ver, pessoal, existem inúmeras, né, muitos tipos de rolamento que podemos encontrar no mercado. Né? E temos que aprender e estudar cada um deles, porque cada um tem um tipo de aplicação. Tá? Eu não posso pegar um tipo de rolamento e colocar pegar qualquer rolamento e colocar num eixo de um motor, por exemplo. Eu não posso fazer isso. Então, existem inúmeros tipos de rolamento, sendo cada um para um tipo de aplicação correta. Tá bom? Ah lá, temos também rolamento de rolos cônicos, rolamento axial de esfera, rolamento axial autocompensador de rolos, rolamento de agulha e rolamento com proteções, tá bom? Ah, mas o que é um rolamento então, né, pessoal? Né? Às vezes vocês escutam, pega aquela rodinha lá, né? Não é rodinha, pessoal, né? O rolamento é um componente muito utilizado nos dias de hoje e precisamos muitas vezes utilizar os conceitos corretos. Mas o que é então um rolamento? Rolamento, pessoal, é um componente que permite o movimento rotativo, controlado ou não, né? Então, é um componente que permite um movimento rotativo. Esse movimento ele pode ser controlado ou não, tá? Eu posso controlar ou não esse movimento, né, rotativo, entre dois ou mais elementos. Então, por exemplo, eu posso ter um eixo de um motor, né, onde eu vou ter inserido esse rolamento que vai me permitir um movimento rotativo, tudo bem? E diversas outras aplicações aí, tá bom, pessoal? Serve principalmente para reduzir o atrito ou fricção de deslizamento entre superfícies de contatos, como eixos, polias, mancais de rolamento, entre outros, tá? Com relação às cargas, pessoal, tá? Os rolamentos, eles são projetados para suportar cargas, né? Então, como eu falei para vocês inicialmente, eu não posso colocar qualquer tipo de rolamento em qualquer lugar, né? Então, eu preciso respeitar o que esse rolamento foi projetado, para quais tipos de carga esse rolamento foi projetado. E isso é um conceito que vocês precisam saber, porque na hora de vocês dimensionar qual rolamento vocês vão estar utilizando, né, ou na hora de fazer a substituição de um rolamento, vocês não, né, como eu falei, vocês não podem substituir um pelo outro. Por quê? Os rolamentos eles são projetados para suportar cargas, né? E nós temos basicamente 3 tipos de cargas em um rolamento, né?
nós temos a carga axial, né, que é a carga que o rolamento recebe no sentido do eixo, ou seja, lateralmente, né? Então, no sentido do eixo, pessoal, tá? Então, olha lá, no sentido do eixo, né, o rolamento pode sofrer cargas axiais, tá? E, novamente, cargas, né, no futuro começam, quando você começa a sofrer muita carga axial, radial, que a gente vai ver já já, você começa a reduzir a vida útil desse rolamento. Tudo bem? Então, olha lá. Cargas axiais são cargas, né, nesse sentido ao eixo do qual esse rolamento está inserido. Tá? Então, nós temos cargas axiais. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima carga que o rolamento pode sofrer, pessoal. Carga radial. Podemos dizer que é a carga que o rolamento recebe no sentido vertical, ou seja, sobre o rolamento, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, na figura, são as cargas que vão estar distribuídas em cima desse rolamento no sentido vertical a ele, né? Então, olha lá, cargas verticais, pessoal, são cargas que esse rolamento vai sofrer quando ele estiver inserido, quando ele estiver instalado lá na máquina, no equipamento, né? Então, são cargas que ele vai sofrer e que, de alguma forma, vai começar a prejudicar a vida útil desse rolamento, vai começar a prejudicar o funcionamento dele, né? E, consequentemente, como eu sempre falo, começa a reduzir a sua vida útil, tudo bem? Olha lá. E temos o que nós chamamos de carga radial e axial, que são as cargas combinadas, tudo bem? Então, como vocês podem ver, né, nós temos as cargas combinadas aqui, que é a mistura da carga axial, né, e radial atuando simultaneamente, né, no nosso rolamento. Então, como vocês podem ver, né, nós temos as cargas atuando, né, e aí nós vamos ter o que nós chamamos de carga combinada. A carga combinada ela vai estar nesse sentido de direção do rolamento aqui, tudo bem? E aí, com isso, a gente começa também a ter várias interferências, né, nesse rolamento, prejudicando o seu bom funcionamento, tudo bem? Então, nós temos 3 tipos de carga, basicamente, a carga radial, a carga axial e a carga combinada, pessoal, tudo bem? Que esse rolamento vai estar sofrendo aí, tá? Então, pessoal, na aula de hoje eu mostrei para vocês quais são basicamente os tipos de rolamentos que existem, né? Os tipos, né? Os principais rolamentos que existem. Falei para vocês sobre a importância, o que é um rolamento, né? E também expliquei para vocês o que é uma carga axial, uma carga radial e uma carga combinada. Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas a gente vai estar falando um pouquinho sobre cada tipo de rolamento, explicando cada um deles, né, de uma forma fácil de vocês entenderem, né? E falando sobre manutenção, lubrificação, enfim, tá? Os tipos de manutenção que a gente pode estar realizando para prevenir, né, e aumentar a vida útil desses componentes aí. Espero que vocês tenham gostado, né? E a gente se vê na próxima aula, pessoal. Valeu, um forte abraço, até mais. Você ouviu Manutenção com Café. Oferecimento Prontomac.